pessoal, sejam bem-vindos ao Raízes do Comércio, nosso podcast que fala sobre empreendedorismo. Nesse dia especial, vamos trazer não só uma pessoa, mas uma sequência, uma família que em sequência vem fazendo muita coisa pelo comércio de Aracaju. Maurício Vasconcelos, seja bem-vindo. Obrigado, Elison. É uma satisfação para nós estar aqui nesse momento ímpar, falando um pouco sobre algumas histórias aí da nossa família e, claro, né, falar sobre o comércio, falar sobre o centro da cidade. Vamos bater um papo aí sobre essas histórias aí. Temos muita coisa hoje aqui, né, Maurício? Uma coisa vai puxando a outra e a gente vai conversando. Vamos conversando. Maurício, seu negócio começou com seu avô. Me conte aí o que é que você sabe sobre a história do seu avô, como foi que ele começou, passou pro seu pai. Bom, a nossa família, né, ela tem a origem num comércio. O meu comércio atual não tem nada a ver com o início da carreira dos meus antepassados, né, do meu avô. Eles eram comerciantes, né, meu avô junto com um irmão dele, José Vasconcelos, conhecido como Zeca, eram comerciantes em Riachuelo, né? Sim. Tinha um armarinho, negociavam com tecido, uma coisa bem pequena, né, na cidade de Riachuelo, e aconteceu um fato curioso. Eles precisaram vir até a capital para fazer uma cirurgia. Os dois, cirurgias distintas, mas nesse período que ficou aqui em Aracaju para poder se recuperar da cirurgia, eles alugaram um espaço aqui e ficaram aqui alguns dias, os dois juntos. E ali não tinha muito o que fazer e começaram a conversar sobre comércio, naquele momento eles eram jovens e decidiram fazer uma promoção, uma liquidação em Riachuelo. E numa dessas andanças aqui por Aracaju, tiveram a ideia de sair do interior de Riachuelo e vir para a capital. E aí eles resolveram fazer uma liquidação na empresa lá em Riachuelo e se estabeleceram na capital. Inicialmente pensando na atividade que eles tinham, que era um pequeno armarinho, mas logo em seguida transformaram num armazém de secos e molhados, né? Então isso se deu em 1929, onde eles desembarcam aqui em Aracaju e começam a negociar com artigos naquela época chamava armazém de estivas. Bacalhau, charque, óleo, manteiga, coisas básicas, né? Papel de embrulho, arame farpado, eram essas coisas que eram utilizadas no dia a dia pelas pessoas. Que tinha muito fluxo, né? Charque, bacalhau, porque não estragava. Naquela época, exatamente, né? Você não tinha geladeira, então o que se vendia era aquela comida que podia ficar muito tempo sem refrigeração para não... Arame, que não porque era perecível. a base era agrária, né? Então todo mundo precisava cercar sua terrinha. Precisava vender a enxada, coisas bem básicas, né? Poucos itens, mas que durante um bom tempo eles trabalharam somente com essa atividade. Em um determinado momento, o irmão de meu avô, né? Meu avô, o nome dele chamava-se Manuel Prado, mas todo mundo conhecia como Reizinho. O Zeca resolve sair da sociedade porque ele via que ele tinha mais aptidão a trabalhar com terras e campo. Então ele começa a desenvolver a atividade imobiliária, né? Comprar algumas terras, fazer alguns loteamentos e tal. E o meu avô continua no mesmo atividade. Eles iniciaram ali na Rua Santa Rosa, esquina com um Beco dos Cocos, né? Sim. Conhecido como Beco dos Cocos. Iniciou ali e em seguida, mais ou menos na década de 50, ele se muda da Rua Santa Rosa para a Rua José de Prado Franco, que é onde a nossa empresa está funcionando até hoje, mas ainda no ramo de secos e molhados. E com a saída do tio Zeca, abre espaço para que meu pai e um outro irmão, Joran, que já é falecido, entrasse na sociedade, né, e começasse a trabalhar com o pai. E com a saída deles, que eles desocuparam o prédio onde eles ocupavam na Rua Santa Rosa, chega mais dois irmãos dele, que era Júlio Prado, falecido, e Etelvino. Eles dois também começam com uma casa de ferragens inicialmente
ali na Santa Rosa, como sócios. E depois cada um também se separa. Aí surge a outra empresa também, que foi bastante conhecida durante muito tempo, Júlio Prado Vasconcelos, que ficou por muito tempo. Também ele se separa e um trabalha com secos e molhados, armazém de estivas, e o outro vai para a área de ferramentas. De tio Etelvino, dos filhos dele, nasceram, ele teve 2 netos que hoje ainda são empresários, que são César da União Sim. e Paulo Vasconcelos, que também trabalhava com fogos e tal, e hoje também tem uma construtora. Então, a família é de empresários. Isso foi em que ano? Na década de 50. Então, mais ou menos na década de 60, foi quando entra o meu pai e o meu tio para trabalhar com meu avô. Para ajudar seu avô aqui. Para ajudar meu avô. Aí, e aí, já moravam aqui todo mundo? Já moravam todos aqui em Aracaju. Aonde? E aí, ali no centro mesmo, né? eles já moraram por aqui, perto aqui da... Primeiro, inicialmente aqui na rua próximo aqui ao centro. Depois foram aqui bem mais perto aqui da Barão do Maruim. E depois o meu avô foi morar na Augusto Mainá. Né? Ele foi, a cidade ia crescendo e ele ia acompanhando o crescimento da cidade. Um fato interessante é que aí o primeiro sócio dele, né, de meu avô Zé, que aí nesse momento ele começou a expandir bastante o negócio dele imobiliário. Chegou a ter uma área grande e foi uma das primeiras pessoas que começou a fazer o loteamento em Aracaju. Foi? Né? Então ele teve muita área em Aracaju e se deu muito bem nesse segmento de imobiliário. Meu avô aí começa a prospectar outro negócio, que era Salinas. Ele compra uma fazenda do pai, aqui em Socorro, e começa naquele momento, explorar sal. Né? Então ele começa a ter Salinas, e nesse atacado, no armazém da rua José de Prado Franco, ele instala um moinho e começa a beneficiar o sal, a refinar o sal. Como o negócio prosperou bastante, ele aí deixa o armazém para meu pai e meu tio e começa a se dedicar só à pecuária e também à agropecuária, né, que era a parte de gado também que ele tinha e a parte das salinas. Ficou por um bom tempo, né? Depois ele também se aventurou na parte imobiliária, fez alguns loteamentos na região do Socorro e encerra suas atividades encerra o seu trabalho, né? Se aposentou como agropecuária. E meu pai e o meu tio dão continuidade ao armazém. E naquele momento surge a novidade, que era o supermercado, né? Era uma loja parecida com o armazém, só com outros produtos e um outro sistema de atendimento. Seria o self-service, o Pega e Pague, exatamente, né? Então começa um outro desafio. Então eles se veem, nesse momento, resolveram separar a sociedade e cada um partir para a sua atividade. Primeiramente, meu tio Joran sai da sociedade e coloca o primeiro supermercado, meu pai continua com a parte de armazém, mas em seguida compra uma loja em Lagarto e começa a atuar também na área de supermercado. Seu pai? Meu pai. E aí, nesse momento também surge uma outra figura que até hoje está na atividade do supermercado, que é o Pradinho, Emanuel Prado, meu tio, que vai trabalhar com o meu tio Joran. Se associa a tio Joran e dali começa a surgir uma pequena rede. E qual era o nome da loja do seu pai de Lagarto? A loja de meu pai era supermercado, aí passa a ser de Vasconcelos Irmão, que era o nome do armazém, passa-se a chamar Supermercado Apolo. Apolo. Então ele começa em Lagarto com a parte de varejo. Meu tio dá início à empresa dele chamada Vascore. Aqui na rua Santa Rosa, iniciou pela Santa Rosa, depois ele aí expande para o interior, e em seguida tio Prado também sai da sociedade e monta o seu próprio supermercado. Então você passa a ter uma pequena rede de 3 irmãos que chegaram juntas a ter mais ou menos 30 lojas, né? Cada um com a sua. O meu pai chegou a ter 11 com 2 atacados que tinha. Tio Joran chegou a ter
eu acho que 9 e Tio Prado 10, ou quase que 30 lojas, cada um tomando conta do seu negócio. E aí é quando eu inicio, né? Quando eu tinha mais ou menos 16 anos, eu inicio os trabalhos. Inicialmente, eu comecei a trabalhar com o Tio Prado. Foi. Meu pai disse, olha, vamos fazer o seguinte, você vai fazer um estágio com o Pradinho para que você crie a disciplina, porque geralmente quando um filho vai trabalhar com o pai, ele acha que não deve cumprir horário, que não deve ter certas responsabilidades, então é melhor que você comece a trabalhar como um empregado qualquer na empresa de seu tio. Ele é bem exigente, bem disciplinado, vai ensinar muito a você e depois você vem trabalhar comigo. E assim foi feito. Eu passei mais ou menos 2 anos trabalhando com o Tio Prado. Quando eu tinha isso, eu comecei em 1987, né? Eu tinha naquele período 16 anos e fiquei quase que o final de 1989, que é quando eu saio da empresa de Tio Prado e passo a trabalhar com meu pai. E naquele momento a gente tinha 9 lojas de supermercados. E não existia computador naquela época, né? Não, era tudo na mão, na máquina de calcular e na máquina de escrever. E o cartão era naquela maquineta de passar assim, né? Que era tipo... Naquela época, o supermercado nem vendia cartão, cartão, porque a gente já vivia um período inflacionário grande. Foi o pico justamente da época de Sarney, que a gente teve aquele série de congelamentos, aquele período turbulento dos supermercados. Tsunami. Isso, onde a gente teve inflação mensal de 80%, chegou a ter 80% de inflação no mês. Não tinha como demorar para receber, tinha que receber na hora. Então, você remarcava o produto, às vezes 2 vezes no dia. De manhã era um preço, à tarde era outro. Então, você não tinha condição de dar prazo nenhum. Os fornecedores também não nos davam prazo, então era uma loucura você trabalhar. E eu imagino você tomar conta de 9 lojas, assim, porque é tudo na mão. Exatamente. E naquele momento começava a ter alguma coisa de computação já. As grandes redes já começavam a ter algum controle. No início, né? Era no início. E um fato interessante é que ali naquela região surgiram também 2 grandes redes, foram originadas ali. Teve o Pedro Paz Mendonça, que deu origem depois ao supermercado Paz Mendonça. E o João Carlos Paz Mendonça, todos eles 2 começaram na Rua Santa Rosa. É um fato interessante. Né? Começaram disso também como armazém de secos e molhados, de estivas. João Carlos Paz Mendonça, para quem não sabe, é o Bom Preço, né? Depois ficaram 2 redes, né? Ficou Paz Mendonça por um tempo e Bom Preço por outro. O Paz Mendonça atua mais na parte de Salvador e alguma coisa no Rio e São Paulo. E o Bom Preço fica com essa parte aqui de Alagoas, Pernambuco, Sergipe, Paraíba e Natal. E João Pessoa, e Rio Grande do Norte. E o Paz Mendonça ficou Sergipe e Bahia. Com a expansão do Paz Mendonça, quando ele foi para o Rio, para o Sul e para o Sudeste, ele aí vende as lojas daqui ao Bom Preço, que era ainda um resto de sociedade que eles tinham. Eu acho que nesse acerto aí, as lojas daqui passaram a ser Bom Preço. E naquele momento, as pequenas redes sofreram bastante, porque você tinha já redes grandes, que já era o caso do G Barbosa, que foi muito forte. Naquele momento iniciava a sua expansão, o Bom Preço também. E a gente uma rede pequena, né? Que talvez se os 3 estivessem juntos, se tornaria uma rede grande. Mas naquele momento eram 3 isolados. Mas chegou a mudar o modelo, não? Ou era o mesmo modelo? Foi evoluindo. Foi evoluindo, né? Porque G Barbosa já veio com uma loja que começou como um supermercado, depois um hipermercado. E depois você teve a instalação do primeiro hiper, né? Que foi o do Paz Mendonça primeiro. Que iniciou-se ali, onde hoje... É aqui próximo, né? Aqui na Gonçalo. Hoje é o Atacadão. Mas ali foi realmente a primeira grande loja de Aracaju no estilo hiper. Eu era bem novinho, mas lembro do sucesso, que foi uma confusão para entrar. Aí onde você começa a ter a venda de eletrodoméstico, você tem a alimentação. Ele inovou, que ele teve o primeiro restaurante que tinha um supermercado, que tinha um restaurante dentro do próprio supermercado, um self-service. Nosso primeiro computador foi comprado lá. Era meu Deus, um MSX, alguma coisa assim. Era aquele computadorzinho bem... Então ele inova porque ele tinha uma boutique também, inclusive, que era vendia roupa, né, embaixo. Então era uma inovação. Realmente era como se fosse, naquela época a gente não tinha shopping, era um shopping, onde você vendia vários tipos de produtos em um supermercado.
Foi aquele momento que o supermercado deixa de ser da forma tradicional que a gente estava acostumada e passa a ter. E logo em seguida o G. Barbosa faz a sua primeira loja na Francisco Porto, né? E a gente aí tem a primeira mudança do supermercado. E naquele momento as pequenas redes sofreram bastante. Uma por conta da inflação, né? O controle de preços e o poder de barganha que não tinha. E a gente tinha ali mais outras redes, tinha Prudente Filho, tinha o J. Prudente. Iniciava também, logo em seguida depois começou-se iniciou o Isabela, né, que vem do interior para a capital. E a gente tinha a logística, tinha todo o custo de uma empresa grande com faturamento de uma empresa média pequena. E a inflação corroía tudo. Então começou-se um processo de enfraquecimento dessas pequenas redes. E terminou que dessas redes que eu estou falando a você, nenhuma delas existe mais. Somente ficou no ramo. Meu tio Prado continua no ramo, mas ele nunca teve loja na capital, ficou somente no interior. Ele chegou a reduzir, a ficar somente com 3 lojas. E assim, procurando alguém para passar o negócio e mudar de atividade. Dificuldade, por conta da dificuldade, né? Por conta da dificuldade. Então, meu tio sai do negócio, a gente também sai do negócio, vai fechando as lojas aos poucos e vai migrando para essa atividade que nós temos hoje, que é a atividade de variedades. Também o segmento de varejo, de autosserviço, mas uma atividade que você tem uma variedade grande, mas você tem uma margem de lucro diferente do supermercado. Consequentemente, também a sua venda é bem menor do que o supermercado. O volume. Mas você não tinha a questão de prazo de validade, de perecível, controle de preços. Então era menos, a concorrência menor também. Você não tinha grandes redes. Então foi uma forma que a gente encontrou de escapar, né, daquele período que a gente estava, que não era muito favorável. E aí, a partir de 1991, a gente funda a empresa que hoje, no mesmo local onde meu avô começou, na rua José de Prado Franco, ali próximo ao mercado. E estamos lá até hoje. Esse ano, a gente, em maio, completa aí 34 anos. No próximo ano, completaremos 35 anos dessa nova atividade. Da nova atividade. Mas a nossa família, vamos dizer assim, está instalada em Aracaju desde 1929, que foi quando eles vieram lá de Riachuelo e iniciaram as suas atividades aqui no centro comercial. Então, ou seja, vai fazer 100 anos, né? Daqui uns dias a gente parte para 100 anos. De história de comércio. De história de comércio, onde o primeira... Então, em Aracaju. Dali surgiram alguns, né, outras pessoas que tiveram a sua passagem importante. Júlio Prado foi um grande atacadista, né? Depois deu a sequência a tio José Tomás, né, que hoje é falecido. Uma figura muito conhecida no comércio Aracaju. Sim. E o único que continuou ainda no segmento foi o Pradinho, né? Que hoje tem lojas em Itabaianinha, Pedrinhas, Arauá e Buquim. E interessante que hoje, até ontem eu estava com ele, a gente estava comentando sobre as mudanças, né, que ocorrem. Hoje as redes regionais e pequenas redes de 1 a 2 lojas do interior, elas ficaram fortes. Sim. E hoje prosperaram bastante. E a gente começa a observar aqui em Aracaju também boas lojas de supermercados de bairro. Então, aquela cultura de fazer compra numa loja grande, por exemplo, no hipermercado, parece que as pessoas estão deixando até um pouco de lado. Vai se invertendo, né? Vai voltando ao passado. Exatamente. A gente nota isso hoje, que existe uma modificação, né? Uma reinvenção do supermercado. Você nota que os hipermercados estão enfraquecendo, as lojas de bairro estão melhorando, né? Estão evoluindo também, né? Hoje você vai na loja de bairro, tem tudo. E os atacadões estão, né, em alta hoje. Aí os atacados aí já é para uma pessoa que vai comprar mercadoria para o mês, né? Ou para os restaurantes, bares, até pequenos comerciantes. Então é uma outra modalidade. Né? Você não tem um conforto de uma loja de supermercado de bairro, não tem a variedade também. Então o que se observa hoje são fatos curiosos. A gente volta a... Embora a gente esteja caminhando para cada dia você partir para a área
para o digital nos ajudar bastante, mas você, por outro lado, vê que as pessoas estão tendo a necessidade de ter contato humano e de se Exatamente. reconectar com pessoas do bairro, com o dono da empresa. Então, o que é que a gente observa com essas lojas que estão em ascensão nos bairros? Geralmente é a família que está trabalhando ali e você observa que o dono está sempre por ali. Fala com o dono. Fala com o dono conhece o seu cliente, conhece o que é que ele quer, né? Quais são os produtos. Então, você começa a ter uma diferenciação no atendimento e naquilo que você vai encontrar. Então, de repente, no hipermercado você não encontra determinados produtos que encontra numa loja de bairro. Sim. Então, começa a ter um movimento inverso ao que era do passado. Esse movimento que você falou, ele realmente está existindo. A gente estava na NRF agora em Nova York e uma das palestras falava justamente isso, sobre a mudança de comportamento do consumo. O digital, ele vai existir, vai continuar existindo, mas existe uma tendência hoje das pessoas voltarem a ter o prazer e a experiência da compra, para conversar com o vendedor, não sair do digital um pouco. Isso é muito interessante. Eu estava conversando agora, entrevistando o Messias Peixoto, e ele estava falando justamente isso, né? Eu falei, como é que você consegue hoje ter um supermercado em Itabaiana, né, que é um polo do comércio gigante, mas agora entrou os atacados lá, né? Não, porque lá a gente atende a pessoa, tem o dono, você conversa, a gente manda entregar, a gente faz trabalho social, então faz coisas que o grande não faz. E talvez isso ajude muito. Você cria empatia com a Sim. sociedade, né? E olha que nós estamos falando de uma cidade que tem 3 boas redes de supermercado de 3 irmãos. Sim. Né? E todos eles têm o seu espaço lá dentro Exato. da cidade itabaiana. Mas é justamente por esse olhar diferente. Buscar o que realmente o cliente quer, atender aquilo que ele está necessitando e o contato, né? Por um lado, a gente vê o segmento, as vendas digitais, o digital nos ajudando, Sim. mas quem aposta de que ele vai tomar conta, eu acho que isso nunca vai acontecer, porque a gente observa que pós-pandemia e a gente cada dia mais vê que as pessoas estão querendo voltar a ter o contato humano, voltar a ter o convívio social, empresas estão abandonando o home office, Estão abandonando, exatamente. porque observam que a produtividade passa a diminuir. A gente observa pessoas também, às vezes, muito frustradas nas suas E a necessidade do convívio com pessoas. Frustradas no seu trabalho, nas suas atividades, justamente por isso. Então, eu acho que a gente passa de novo por uma nova mudança. Sim. E é nessa mudança que a gente, enquanto líder de classe, né, nós somos, eu e você, a gente tem que estar atento a isso e buscando justamente puxar a sardinha para o nosso setor. O nosso setor, exatamente. Então a gente vem defendendo muito, por exemplo, essa mudança de comportamento no centro. Exatamente. Então eu acredito que vai existir isso aqui em Aracaju também, esse retorno de consumo ao centro, de uma forma diferente, claro. Não vai ser o comércio que era lá atrás, mas eu acho que uma parte boa de serviços de entretenimento, de cultura, gastronomia aliada a comércio e moradia, eu acho que isso será o caminho que o centro deverá tomar. Como Exatamente. tem surgido em outras capitais, em outras cidades aí, Brasil e mundo afora. Eu acho que a gente está um pouco atrasado nesse início, mas nunca é tarde para começar. Tem que começar. Né? A gente tem que dar os primeiros passos, mas eu acredito que é também uma carência da sociedade. Você observa que as pessoas começam a falar de coisas antigas e os jovens que de repente não tinham interesse nenhum passam a ter interesse. Porque o dia a dia da pessoa está tão voltado ao digital e ao distanciamento, né, das pessoas, que eu acho que começa a faltar algo. E eu acho que isso que está faltando é justamente convívio, trocar ideias, bater papo, experiências. E então até comprar. E comprar. Né? Até comprar. Assim, você ter a experiência da compra. Você vai comprar, mas não é só comprar.
Você vai conversar com o vendedor vai te oferecer um produto diferenciado, você vai ter uma conversa, o cara vai contar da vida dele, você conta da sua. Então, tudo isso faz parte de uma experiência de compra, É. que foi abandonada. Eu costumo dizer, por exemplo, a feira, né? Qualquer feira que você vá, ela é uma experiência inédita. Eu acho que Exatamente. ali você tem um acúmulo de cultura e de conhecimento popular e sabedoria popular que é extraordinário. Então, você vai ao mercado fazer compras, você encontra de tudo. Mas o que eu acho mais importante é você, enquanto está ali, você observar os hábitos das pessoas. O hábito da pessoa de negociar, né? De comprar e vender, da pichincha, que sempre Sim, existiu, né? O choro, e o cara leve negociar, essa história de 1 é 3, mais 3 eu faço por 5, 5 e por aí vai. Que é a arte do comércio. Então, eu acho que isso, o digital, ele até consegue fazer, né? Pelas tecnologias que você tem hoje, mas você não tem justamente esse contato. a E depois que essência, né? você termina a compra, de repente falar sobre um pouquinho de futebol, um pouquinho Sim, da religião da exato, pessoa, assuntos que você não tem condições de conversar no com a meio máquina. digital, né? E você vai criando o vínculo, vai criando, como a gente costuma dizer, os fregueses, né? Existe o freguês, que é o vendedor, e o freguês, que é o comprador. Exatamente. E tudo chamado freguês. Por exemplo, tio Júlio era conhecido como Júlio Freguês, porque ele chamava todo mundo de freguês. Ele não conseguia gravar o nome de todos os Todos os clientes, doentes. então todo mundo era freguês. Aí ficou conhecido como Júlio Freguês. Olha que bacana. E eu acho que o importante e o bacana é você ir numa feira, você observar as palavras que as pessoas usam, a maneira como as pessoas discutem o cotidiano da vida, dos problemas, da cidade, da sociedade, e ali você fala sobre vários temas. Ali você Exatamente. tem uma oportunidade de reclamar, de escutar, de se aconselhar, de resolver um problema, Desabafar. Você desabafar, consegue ter um psicólogo sem pagar. sem pagar, e às vezes ele também, um Exatamente. ajuda o outro. Você tem médicos ali que É, vai lhe recitar um chá disso, um um chá daquilo. tô com Às uma vezes dor você não aqui. tá nem doente, mas a cabeça é quem tá doente. De repente aquele chá é só Quando fui no a mercado, desculpa. eu fui no mercado aí, chamo minha tia lá no mercado, aí ela, meu filho, você tá com a cara péssima hoje, toma isso aqui, aí me deu, aí cheguei, fiz um chá e tomei, melhorei, era só Então, olhando pra mim, então, às vezes você vai ali, aí você tá um pouco chateado com alguma coisa ou outra, tá um pouco pesado, aquele semblante ruim, vai lá, começa a conversar com um, com outro, compra uma coisa, compra outra, e quando você volta de uma outra Maurício, forma. falando sobre esse assunto, e essa geração Z, que muita gente, ou nem, né, nem trabalha, nem estuda, aí já tô mudando, que nem tem a oportunidade de estudar, nem tem a oportunidade de trabalhar, é, Eu acho que é interessante, mas eu entendo que talvez a gente tenha contribuído um pouco para isso. E aí não que a gente queira ter contribuído, mas eu acho que foi uma coisa sem querer, sem querer, pelo aquilo que passou. Porque veja, na nossa juventude, a gente teve uma juventude mais difícil do que essa turma está tendo. Porque as famílias eram maiores, as despesas dos nossos pais eram maiores. Geralmente você tinha uma família de, no mínimo, 4, chegando a 6, 5, 7. Era o normal, normal. né? Então, você imagine que você tinha que dar escola, comida, e estamos falando de Roupa, coisas que o custo de vida não era tão alto como é hoje. A gente não tinha o lazer que tem hoje, você não tinha shopping, você não tinha muito em que gastar, sim, né? Não tinha um plano de saúde, por exemplo, que até pouco tempo todo mundo na época era INSS. INSS, Era exatamente, né? Você não tinha, veio ter um exatamente. plano de saúde de um tempo para cá. Então, como a nossa vida foi um pouco difícil e a gente precisou, era aquela história de você vai ganhar uma roupa no final do ano para passar o ano e aquela que você tinha no final do ano passa a usar do dia a dia, tinha roupa do final de semana, roupa de brincar, Passar por mão, passava por irmão. Então a gente era acostumado à dificuldade que era comum a todos, né? Quando a gente começa a trabalhar, talvez nós quando começamos a trabalhar e que tivemos os nossos filhos, até uma geração um pouquinho antes da gente, que a gente começa a ter menos viver filho. também um momento também de expansão que o país passou, de evolução, de melhoria salarial, opção de emprego, a gente quer dar uma condição diferente ao filho. E nessa questão de dar essa condição diferente, a gente não consegue dosar também as obrigações dele.
Então, ele passa a ter hoje tudo na mão. Então, se a gente for olhar bem, de uma forma analógica, a gente tinha uma televisão na sala, onde nem controle remoto tinha. Você tinha que se levantar para girar o canal. Devia ter 4, 5 canais para você assistir. Exato. Então, você tinha que buscar outras coisas para se distrair. Bola, bicicleta, Carrinho de rolimã, carrinho de rolimã, bola de gude, gude, enfim, várias brincadeiras que você tinha que inventar, porque não tinha. Então, hoje, o que é que a gente tem? Cada pessoa no seu quarto, No que já celular. está mudando, você hoje já está, as pessoas já não estão mais querendo televisão nos quartos, e um celular. Resume-se essa turma jovem ao celular, a fazer compras pro celular, ao entretenimento no celular, quer dizer, você Jogo deixar no de celular. ver numa televisão para vir numa telinha pequena. Antigamente até os jogos, né? Você tinha um console e teria que dividir com o irmão. E hoje cada um no seu. Cada um no seu. A gente chega ao cúmulo de realmente você estar no mesmo ambiente, numa casa, e de repente um tá no quarto, um tá na sala e se comunicaram via WhatsApp. Exato. Não é difícil, não. Isso Não, acontece muito. muito, né? Então, pessoas, por exemplo, que não querem sair para fazer uma compra. É tudo digital. Então, elas estão perdendo, essas pessoas estão perdendo várias como é que eu diria? Tudo vem fácil. Tudo que vem fácil. Várias oportunidades de ter um momento de aprendizado e experiências, né? Várias experiências em várias coisas. E tudo é chato pra eles, né? Tudo é chato. Se for fazer alguma coisa chata. Você tem tudo na mão e de repente não está satisfeito. Não tem nada. E reclama que não tem o que fazer. Se a gente for olhar hoje a quantidade de lazer que você tem hoje no final de semana, acho que falta às vezes dinheiro para poder você bancar tudo isso. Mas lazer é o que não falta. Você tem shopping, você tem cinema, você tem festa todo final de semana, você tem praia, praças, você tem praia, tem infinidade parque, de coisas, tem parque. Tudo, então, tudo. E às vezes o jovem aí se depara e dizer que eu sou infeliz ou que eu não estou satisfeito. E fica dentro do quarto com tanta coisa para fazer. Pois é. Então eu acho que eles vão precisar dar uma virada aí, virar essa chave aí para poder aproveitar mais a vida. Mas eu acho que parte disso também, eu acho que nós pais fomos responsáveis. Com certeza. Né? De não ter instigado mais para que eles participassem de outra forma. Porque veja, permissível também. O não é muito ruim de dizer, né? É bem mais fácil a gente dizer sim. Mas a gente teve tanto não na vida e a gente tá aqui. Pois é, trabalhando, vivendo. Então o não faz parte. Faz parte. E na maioria das vezes a gente prefere não dizer o não, né? E aí tá dando o que tá. Tá dando o que. Então somos culpados. Nós temos, eu acho que um parcelinha de culpa aí. Talvez até muita. Mas também a gente foi induzido a isso, né? Porque a sociedade mudou dizendo que existia uma nova realidade e que a gente tinha que seguir aquilo ali. Que a gente foi induzido também. Vamos lá. Eu acho que a nossa geração talvez tenha sido a mais feliz porque participou de tudo, de todas as duas épocas, das duas épocas, E aí a gente pode avaliar o quanto uma foi boa com as partes positivas e as partes negativas de ambas. Então a gente tem condições de avaliar e tentar virar esse jogo aí, induzindo eles a também se movimentarem e trazer a eles, mostrar a eles o outro lado da vida aí. Eu acho que é o nosso papel agora aí. Vamos tentar. Entidade de classe. Para quem não sabe, né? Acho que todo mundo sabe, mas quem não sabe, Maurício é presidente da ACESE, a Associação Comercial e Empresarial de Sergipe, que é uma entidade que tem 152 anos. 152. Eu soube que tinha 2, então 152 anos só. Seu avô foi presidente? Seu pai presidente? Meu pai foi vice, não foi presidente. Meu tio Pradinho foi presidente, meu irmão foi presidente e agora eu estou sendo presidente. Não que a entidade seja uma propriedade nossa, não é. Até porque essas gestões foram ao longo de vários anos e com um espaçamento de tempo entre uma e outra. Mas eu acho que é muito por conta do que a gente sente, né? Do que a família sente pelo comércio. O comércio está enraizado nas nossas
corre no nosso sangue, dentro do nosso corpo, nas nossas veias, o sangue de comerciante. E eu acho que a gente precisa dar a nossa contribuição enquanto empresário para a sociedade e para o ambiente que a gente vive. Então, utilizar esse momento que a gente está como presidente para dar o melhor de si. E uma coisa interessante, comum a todos esses que passaram lá da família, é o seguinte, que a gente nunca se utilizou da entidade para benefício próprio. Né? Nós sempre estivemos ali para realmente lutar por toda uma classe, por toda uma categoria, por todo aquele ambiente que está envolvido. E claro que isso você quando planta, a gente só colhe o que planta. Então quando você planta essas coisas boas, você colhe bons frutos. Então eu acho que esse é o resultado positivo que a gente pode ter de uma passagem por um órgão de classe. É o relacionamento que você tem, Sim. os novos amigos. Claro que você aumenta muito a sua rede de relacionamentos e dali podem surgir novos negócios, dali podem surgir facilidades em acesso, conhecimento, como diz, abre portas para algumas... Só que dá trabalho. Agora dá bastante trabalho, né? Tem Você que ter uma perde seu dedicação, tempo. perde tempo, as pessoas acham até que a gente é remunerado por isso, mas não é, Não é somos o seu remunerados. caso também. Mas eu acho que faz parte, eu acho que todo mundo deveria contribuir dentro da sua atividade, seja ela qual for, ou dentro do seu ambiente onde você mora, contribuir, se no apartamento, no prédio, você contribuir com o síndico, olha lá se for síndico também, mas dá a sua contribuição para melhorar aquele local. Se é no bairro também, participar de uma associação de Do bairro. bairro. Eu acho que é isso que a gente precisa cada dia incentivar mais. Principalmente aqui no Nordeste, no Sul, essa cultura do associativismo está muito enraizada e as pessoas têm isso bem claro na mente. Mas aqui a gente ainda tem um pouco assim daquele negócio, mas o que é que eu ganho com isso? Sempre perguntam. Sempre pergunto, o que é que eu vou ganhar com isso? Eu vou dar o meu tempo e o que é que eu tenho em troca? Eu disse, olha, você vai ter em troca um melhor ambiente. Seja ambiente de trabalho, seja ambiente de convivência, seja um ambiente que você vive. Então eu acho que a contribuição, ela é essencial para que a gente melhore o nosso país, melhore a nossa cidade e melhore a nossa educação. Eu acho que todos ganham com isso. Até porque quem não contribui de alguma forma se tornaria omisso, né? Então o omisso ele vai aceitar se você não vai numa reunião de síndico, né? O que vai acontecer? O que o síndico decidir lá com quem estiver lá, você vai ter que aceitar. Tem que aceitar e sem reclamar, né? E sem reclamar. E sem reclamar. Porque a hora de reclamar, foi lá na reunião. Na reunião. Na hora de sugerir, foi lá na reunião. Então não adianta você fazer sugestões ou reclamações Depois. após e no momento inadequado. Exatamente. Geralmente isso acontece quando é prédio, é no elevador, né? É o momento onde todo mundo faz as queixas, reclama do elevador que é lento, ou do calor, ou do jardim que está feio, mas não é o local adequado. Não, na reunião. E a sua dificuldade? Qual foi a sua maior dificuldade? Você acha que a SESI hoje está mais estruturada do que quando seu tio, seu irmão teve, ou hoje você está passando... Veja, a gente tem uma dificuldade física. Nós temos. Nós temos. Que é, no caso da nossa entidade, um prédio Bem antigo. quase que centenário, né? Vai completar 100 anos em breve. E você mantê-lo, né, nas suas características originais, com O custo vai aumentando. custo aumentando e sem poder fazer algumas adequações. Então isso é a preservação da cultura e de uma história. Sim. Então essa é uma dificuldade que a gente sempre tem. Você fazer as adequações num prédio desse para que torne ele, assim como vocês estão fazendo aqui, que você possa utilizar ele para ter renda. Exato. Alugar espaço, alugar para um cowork, alugar para reuniões, alugar auditório. Então isso é difícil, porque você não pode mexer muito nas coisas. É um prédio tombado. Não, ele não é tombado, mas assim, eu não tenho a coragem de mexer no patrimônio daquele. Até porque ele é todo feito... Quase que muitas partes ali feitas à mão. À mão. Né? Então, com detalhes. Então, esse é o nosso desafio. De tempos em tempos, você precisa fazer um serviço de manutenção. É o que nós deveremos fazer esse ano. Né? Passamos aí 2 anos juntando dinheiro para poder agora começar
a fazer esse serviço. Eu acho que a gente vai conseguir entregar essa modernização e cuidados do prédio até o final do ano, quando encerra a nossa gestão. E, claro, equipamentos, hoje você precisa da informática, hoje você precisa de equipamentos. Os equipamentos hoje são caros, os equipamentos hoje não duram o quanto duravam. São caros e descartáveis. Descartáveis. Antigamente você comprava um ar-condicionado, ele passava 10 anos. Hoje, às vezes, passa 3, às vezes passa 4. Às vezes passa 2. Então, às vezes, você precisa estar fazendo manutenção dos Televisão, equipamentos. você comprar uma televisão era um patrimônio, você passava pro seu filho. Hoje a televisão, se durar 2 anos, tá... Então, hoje você precisa estar fazendo essa manutenção constante, né? Além da manutenção preventiva, também é essa manutenção de troca. Então, é um desafio. Nós não temos receita impositiva. A nossa receita é puramente associativista e a pessoa paga se quiser, na verdade. Ele se torna associado se quiser. Nada impõe que ele seja sócio. No dia que ele quer deixar de ser, ele deixa de ser e pronto. Não existe contrato, você tem que cumprir um prazo, nada. Então, a gente tem que estar buscando sempre atrativos, né? Defender as nossas bandeiras para que o nosso associado entenda o quanto é importante fazer parte da associação, porque tem alguém ali, às vezes meio que silenciosamente, mas nos bastidores lutando bastante para resolver problemas. Exato. Essa causa nossa sobre centro, sobre organização, sobre deteriorização, isso não é de agora, isso é uma coisa de muito tempo. É uma luta constante e não vai parar. Qualquer pessoa que ali esteja vai precisar ficar vigilante. E, claro, também quando tem as oportunidades, quando vê que algo que vai ser, alguma mudança que vai ser implementada aqui, ela vai ser nociva para aquele ambiente, a gente chega lá e tentar intervir, né, com sugestões ou até mesmo com medidas, às vezes até judicial, de repente. Sim. Eu acho que cabe a nós, enquanto gestor, estar melhorando lutando para um melhor ambiente. Lembrando que a gente defende uma causa, né? Sim. Não é nossos interesses, né? Não. A gente representa quando a gente... A gente vai representar vários, né? Vários. São vários interesses. Várias pessoas é o interesse do bem comum. E às vezes a pessoa não entende isso, né? Diz, pai, mas você precisa resolver o problema pontual meu aqui. Diz, pai, não posso pedir algo que seja somente para você. Isso tira a legitimidade nossa. Sim. Né? A gente tem que lutar por uma rua, lutar por um bairro, lutar por uma região. Exatamente. Né? E às vezes a pessoa não entende. É um desafio, principalmente porque a gente não consegue agradar a todos e nem também consegue fazer aquilo que a gente gostaria de fazer. Os recursos são escassos. Os recursos financeiros são escassos e às vezes recursos até de mão de obra mesmo. Nós aqui, eu acho que é como vocês, a gente depende muito do voluntariado da nossa diretoria. Exato. Não, se não fosse a nossa diretoria, cada um pegando uma atribuição, a gente não conseguiria fazer. Eu sozinho, você sozinho não conseguiria dar conta das demandas. É difícil, porque todo mundo tem que se doar um pouco, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande com relação a isso. A gente queria que mais pessoas participassem, tanto da CDL como da ACESI, né? Nós somos entidades irmãs, temos os mesmos valores e as missões é desenvolver o comércio de Aracaju, e isso é muito importante. E a gente nota que às vezes a gente não tem esse apoio, né? Infelizmente. A causa, o sofrimento é comum. Eu acho que o sofrimento você juntar a gente para uma festa paga é fácil. Agora, juntar a gente de graça para lutar por algo que geralmente dá trabalho e que é espinhoso é difícil demais. É difícil. Mas você tá, assim, a mudança foi muito positiva. Os comentários de todos aqui, a SESI tá crescendo, em números, tá se desenvolvendo, botou uma equipe boa e tá de parabéns. Tira o chapéu pelo trabalho de vocês. Não, a gente tem vocês, que... né, no caso. É uma somação, né? Vocês também aqui estão... A gente nota também que o CDL precisou, né, se reinventar, se modificar, para poder se adequar às novas... Ou muda ou fecha. Então, assim, os desafios são grandes, né? Às vezes um pouco diferente em determinadas atuações, né? Mas eu acho que o propósito é o mesmo. Mas até bom, né? Porque
São complementares, né? Um complementa o outro, diz, ó, cuide disso aqui um pouquinho que eu vou cuidando daqui, aí vai, e vai aí se vamos ajustando. dividindo. Então, eu acho que é importante, Elerson, e também a relação entre as entidades, que ela seja uma relação harmoniosa. Claro que às vezes tem divergências de opiniões Natural. e é natural, até dentro de casa você tem isso, numa família pequena, que dirá numa entidade com tanta gente. Mas eu acho que o importante é a gente estar sempre conversando e a gente fazendo o que a gente tem feito, né? Eu, desde da gestão passada, que a gente tem uma aproximação com o presidente anterior, o Breno, enquanto eu também era vice-presidente, e logo em seguida você, em alguns momentos, assumindo a cadeira aí, enquanto vice, mas em determinados momentos como presidente, e a gente vem trocando essas figurinhas e tem estreitado os relacionamentos. Eu acho que isso é muito salutar. O que importa é a gente se O importante é que a gente entregue algo para o nosso associado, né? E para a comunidade em geral. E quando a gente saia, a gente tenha aquela sensação de dever cumprido. É que eu costumo dizer que todas essas insistências e essa vigilância sobre uma determinada região, que eu acho que se a gente consegue implementar algumas novas maneiras de pensar no centro e dando certo, fica fácil para a gente replicar isso em outros bairros. Né? Exatamente. Os outros bairros você já tem, como eu falo, um comércio solidificado no Siqueira Campos, que é um pouco mais antigo. O que é que você... Aí a pergunta que eu ia fazer agora. O que é que você acha desses centrinhos, que eu costumo dizer assim, Siqueira Campos, Sol Nascente, que é forte, 3 de Julho tem muita loja também. Augusto Franco também. Augusto Franco. Veja, eu acho que isso é salutar. Né? E você imagine a população de Aracaju querendo ou não crescer. O Aracaju cresceu bastante. Você imagine que todas as pessoas precisassem deslocar do Mosqueiro para vir ao centro. Não tivesse ali no Augusto Franco boas lojas para se abastecer. Na 13 de julho. Não dá para todo mundo convergir para o centro, como era no passado. Você não ia ter ruas para isso, você ia ter um caos no trânsito. Transporte público, infelizmente, a gente não tem um transporte que gostaria, né? Espera um dia que a gente possa, inclusive nós, como empresário, deixar o nosso carro e usar um transporte público. A gente vai para São Paulo e usa o metrô e acha maravilha. Eu estava em Nova York agora, que eu passei de metrô. E acha maravilha. Eu, por exemplo, vou para São Paulo e aonde tem metrô, eu vou de metrô. Prefiro até do que Uber. Sim. É rápido, é seguro, entendeu? Mas aqui a gente ainda não tem um transporte bom. Eu acho que é muito importante o fortalecimento desses comércios. Por exemplo, a 13 de julho hoje você já tem um comércio mais moderno, com lojas melhores, lojas mais confortáveis, luxuosas. Poder aquisitivo mais alto. Poder aquisitivo mais alto. No Augusto Franco, você já tem ali naquela região toda ali um comércio já bem de várias atividades. Tem tudo ali hoje. Tem tudo. Sol Nascente também já começa a ter a sua área comercial. Siqueira Campos, o mais antigo, eu acho que de todos. Sim. Né? Já está bem solidificado, talvez já precisando dar uma revitalizada, uma melhorada. E no Santa Maria, por exemplo, aquela região, você tem um comércio muito grande, extremamente popular, mas muito grande, circula muito dinheiro ali. E ali na Aruana, ali onde tem aqueles... Você entrando na Melício, ali já tem um... que ali mistura um pouco do Santa Maria com mas ali, aquela zona de expansão como toda. Então, absurdo. você já cria segmentos de restaurantes, de uma vida independente do centro de Aracaju. Sim. Que eu acho que é salutar. E que as pessoas possam vir ao centro adquirir aquilo que ela não encontra nessa região. Ou vir dar um passeio, ou vir de vez em quando para fazer compras. O turista também adora o centro. Eu acho que isso é comum, você ter isso nas cidades mais evoluídas. Né? Vão crescendo e aí a necessidade de outros... consumo do bairro. Você consome no seu bairro, mas em determinado momento você vai ao centro, você vai àquela região metropolitana para usufruir de serviços. É como o pessoal do interior que continua vindo de Aracaju para consumir determinados serviços. Embora hoje você já tem quase que tudo em todos os interiores. Mas, querendo ou não, até um passeio, uma distração, você ir na capital. Conversar com pessoas diferentes. Exatamente. Então, acho que eu vejo como muito interessante e vejo um movimento, inclusive, de algumas pessoas que
estão no centro e estão também no bairro. Sim. Existe esse movimento também. Como também teve um movimento do shopping lá atrás, e hoje pessoas que continuam no shopping, mas colocam sua loja na rua. Então, eu acho que o empresário ele gosta muito disso, né? De testar. Você percebeu que alguns lojistas de shopping estão colocando loja no centro? Também. Você vê esse Então, a movimento. gente vê um movimento inverso, né? Porque É. muitos lojas saíram do centro e foram pro shopping. Hoje a gente nota que pessoas que estavam no shopping estão começando a colocar loja no centro. Começar a beliscar um pouquinho no centro. Eu acho que, Exato. assim, muitas pessoas estão vislumbrando que o centro vai voltar a ser um local interessante. Não como era no passado, mas numa nova roupagem. E eu Mas se costumo depender de nós dois, vai ser melhor que o com passado. certeza vai ser. Eu costumo dizer o seguinte: a vida é uma roda gigante, né? Uhum. Você ora tá lá em cima, ora está lá embaixo, mas ela sempre termina voltando ao ponto de partida. E o que a gente tem observado na vida é isso, são ciclos, né? Sim. Costumes que vão voltando, hábitos que vão voltando, brincadeiras que vão voltando, ensino talvez que volte. E com relação ao comércio, aí tem eu brinco dizendo o seguinte, mas eu tenho um detalhezinho importante da roda gigante, que é você não descer da cadeirinha. Sim. Porque se você descer quando ela subir de novo, você vai perder a parte boa da história, né? Então, é difícil, você tem, por exemplo, regiões ali do centro que estão sofrendo bastante, né? Que tem pessoas ali que estão ali na cadeirinha ali, mas assim, sem conseguir suportar ficar na cadeirinha. Mas aqueles que conseguirem permanecer na cadeirinha, quando a roda gigante subir, eles vão aproveitar de um novo momento. E é o que eu espero e acho que nós vamos ver isso, Welson. Maurício, a gente pulou um negócio sobre sua família. Você tem quantos filhos e eles embarcaram no comércio também? Veja, um fato interessante. Eu tenho 2 filhos, né? A minha esposa, né? Ex-esposa, que veio a falecer há 2 anos atrás, era comerciante também. Os pais dela eram comerciantes do centro. Então, a nosso núcleo familiar só respirava comércio. E como todo comerciante, passa por altos e baixos, né? Então, passamos por todas as fases difíceis. Todos os planos. Todos os planos, todos os as reveses. E por conta disso, eu criei como se fosse uma barreira, assim, olha, diante de tanta dificuldade que eu passei logo que eu iniciei, foi um choque, só de pancada, de porrada. Eu só vinha ter uma vida mais organizada e conseguir implementar algo que eu imaginava bem depois, já como adulto, casado, já com minha família já iniciando, já com filhos. Eu criei uma barreira que disse, olha, eu não vou querer que nenhum filho meu vá para o comércio. Antigamente era o prazer de um pai, era que o filho fosse para o comércio, dar continuidade. Mas eu criei uma barreira... Para cá, faça um concurso, estabilidade. Só cria alguma coisa que você não vai depender do comércio, que o comércio é sofrido. Mas o meu filho mais velho fez a faculdade de Direito. Logo que ele começou, logo no segundo semestre, eu arranjei um estágio para ele. Disse, olha, você vai logo começar a praticar para saber como é que funciona. Ele gostou, passou um primeiro 2 anos imotivado, mas quando começou a ir para as audiências e começar a ver os resultados das discussões jurídicas, que nem sempre era o que ele tinha aprendido, os absurdos de decisões, ele começou a se decepcionar. Entendi. Ele disse, meu pai, não é isso que eu vou querer, eu não estou satisfeito. E um pouco antes da pandemia, ele resolveu ir tirar nas férias da faculdade e ir para a loja. E começou a gostar, né? E eu sempre tive um lema seguinte, sempre digo aos dois, né? Eu tenho um casal, um menino e uma menina. A minha filha faz medicina, está na metade do curso. E eu digo sempre... Graças a Deus. Não adianta a gente fazer o que não gosta. Qualquer coisa que você vai abraçar na sua vida como profissão tem que ser o que você gosta, seja ela que for. Porque dinheiro só não traz a felicidade. E eu disse, bom... E nesse momento ele voltou, e quando voltou à faculdade, ele disse, meu pai, eu vou querer fazer o seguinte, eu vou estagiar somente um expediente no escritório, o outro eu vou vir trabalhar aqui e à noite eu vou para a faculdade. Eu quero fazer essa experiência. Passou 6 meses assim, disse, olha, eu vou querer fazer outra proposta, eu vou querer deixar o escritório.
Bom, não era o que eu queria, mas É. não argumentei de um lado e de outro, e ele aí me contra-argumentou e eu vi que ele tinha razão. Qualquer profissional liberal hoje não tem certeza de nada, inclusive um advogado, por mais bem-sucedida que seja. Mas ele tem Na que continuar realidade, trabalhando. Um amigo meu que é advogado, assim, ele fala que hoje o advogado que é bem sucedido é minoria, né? A maioria hoje sofre para poder... O médico também, veja, o médico depende muito das suas habilidades. Se ele ficar doente, se ele não Sim. puder produzir, não tem renda. Então, A renda é diretamente com ele. quando o cara não tem um salário e um emprego fixo bom, você está sujeito a tudo, qualquer atividade profissional. Entende só? Então não é diferente, o advogado tem um dia ruim, o médico tem um dia ruim, e o comerciante tem um dia ruim. Diz, bom, ok, então vamos para lá. Foi quando veio a pandemia. E aí precisamos, naquele inferno que todo mundo sabe, aquela luta para poder voltar a funcionar e sem conseguir e tal, foram momentos muito, assim, que eu chegava, ia trabalhar, né, ele e meia dúzia de gente que para tentar vender alguma coisa em delivery e tal, que chegava de noite em casa e dizia, como é que vai ser? Como é que vai ser o dia da manhã? Até quando é que a gente vai aguentar? Você acha que foi precipitado o fechamento? Não, eu acho que o fechamento não foi talvez precipitado, mas a demora da abertura, essa aí com certeza foi... A gente não estava sabendo de nada. Então a ideia era fechar... O mercado não fechou, né? O mercado continuou aberto. O mercado fechou acho que um dia, acho. Acho que um dia talvez. Eu ia todos os dias pro mercado. Então, veja, eu também, porque eu não parei de trabalhar um dia. Mas a gente precisava fechar para organizar. Era assim, ó, vamos fechar, que a ideia inicial nossa, inclusive, eu disse, ó, vamos fechar uma semana, a gente organiza as coisas e depois volta dentro de uma regra e tal, mas ninguém sabia de nada, ninguém ao certo sabe o que é que foi aquilo realmente. Muitas medidas hoje a gente vê que não resultou em benefício, pelo contrário, atrapalhou mais do que ajudou. Exato. Enfim, a gente passou quase que 3 ou 4 meses fechado, literalmente. Sem poder fazer nada. Depois voltamos, depois fechamos novamente, então foi um período muito conturbado. Colegas que fecharam não reabriram. Meu segmento, no seu segmento também, acho que sofreu até mais do que o setor de restaurante, e muitos não voltaram. Turismo, enfim. Mas eu acho que serve um pouco de aprendizado para que a gente repense, né, como a gente deve tratar as coisas, né? Não adianta a gente eu acho que tem que ir, assim, regulando. Fechou? Vamos abrindo aqui, vamos controlando e tal. Eu acho que a experiência que fica é essa. Realmente, o tempo que nós ficamos fechado, eu acho que não foi salutar para ninguém. Não precisava desse tempo todo, não. Eu acho que fez com que alongasse mais o problema. Não resolveu. E não tivemos Quem resultado teve que pegar, pegou. Infelizmente, a gente tinha que conviver com a doença, na verdade, né? Infelizmente, muita gente morreu. Como estamos convivendo hoje. Né? E aí, muitas pessoas morreram e aí você, de repente, começa a ver, poxa, o grande erro foi justamente na intubação precoce. Na verdade, a gente não sabe, né? Não, tem muita coisa que a gente não sabe. Mas, enfim, aí concluindo a parte da família, aí meu filho hoje está lá comigo, né? Está nas empresas, já se formou e está tocando o barco aí. Quando eu deixar a presidente da associação, aí tem alguns projetos que está, por enquanto, em stand-by, por conta justamente do tempo que eu não tenho para poder tocar esses projetos com ele. Mas a gente tem alguns projetos para logo em seguida. Então vem coisa boa por aí. Então, com certeza a gente deve fazer alguma coisa diferente. Você fica na associação até o março do próximo ano. Fevereiro, março do próximo ano. Então a gente aí eu vou partir para cuidar da família, dos negócios e aí dar espaço para que outro venha cuidar da SESI. Maurício, nosso tempo acabou, infelizmente. Muita conversa. Acho que vai ter que fazer um outro evento desse pra gente contar mais história. Pra gente... E quem sabe começar a gente checar aquilo que a gente conseguiu, né? Exato. Ir pra frente, o que é que precisa melhorar. A gente pode fazer um bate-papo de checagem. De resultados. Fazer o checklist do resultado. Pra quem não sabe, eu e o Maurício temos muitas coisas aqui, muitos projetos aqui pra Aracaju. A gente caminha muito junto, né? Vamos caminhar mais agora, né? Vamos caminhar mais. Eu acho que vai ser um ano de muito trabalho para as duas entidades, né? Principalmente
colocar as nossas ideias em prática, Sim. né? As ideias que a gente pensa para um Aracaju melhor. Então, temos aí a oportunidade de uma nova gestão, novas pessoas que estão Com gás para com poder gás, então acho fazer. que é um momento que a gente possa aproveitar. Vou falar aqui de público, mas Maurício já sabe. Maurício, o CDL está à disposição. Sempre que precisar, independente de eu, o presidente ou não, as portas estão abertas, nossa estrutura física está aberta. O que você precisar, sabe disso já, mas estou falando aqui de público. Estamos sempre à disposição, às ordens, para poder contribuir. O mesmo eu lhe digo, Elis, também estamos lá à disposição, o que a gente puder fazer em conjunto, vamos fazer. A associação está também de portas abertas para todo empresário, para não só o CDL, mas qualquer empresário que a gente possa contribuir de alguma forma, esse será sempre o nosso papel. Eu sei disso, eu sei disso. Bom, gente, conversamos hoje com Maurício Vasconcelos, presidente da ACESE, e no quadro Raízes do Comércio, que fala sobre muito empreendedorismo, muitas histórias, e hoje foi um dia maravilhoso, que a gente teve história desde 1920, 29 começamos. de 29 até 2025. 2025. Tem que parar para fazer conta, é muito tempo. E lembrando que todas as terças-feiras temos um episódio novo para você. Um abraço e até lá.